Guto é o culpado de tudo isso que está acontecendo com o Bahia? Vamos descobrir. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando de preto porque eu tô de luto pelo meu Bahia. O meu Bahia que ontem não conseguiu vencer o Cuiabá, que só perdeu apenas para dois adversários fora de casa, o Ceará e o Corinthians. E o Bahia não conseguiu chegar e dizer assim: olha, Cuiabá, preciso de um gol, você precisa ficar de boa, eu só preciso escapar do rebaixamento e ano que vem a gente joga de novo. E o Bahia não conseguiu. Empatou em 0-0, fez um jogo bizarro. E Guto, na sua entrevista coletiva, ele fez um meia-culpa. E ele diz: a culpa é minha. Os jogadores estão fazendo aquilo que eu mando. Então, a falta de objetividade do clube é culpa de Guto? Não sei. Eu quero trazer a entrevista e depois eu vou falar um pouco sobre ela com vocês aqui nos comentários. Beleza? Vambora. Entrevista com o técnico Guto Ferreira. Professor, uma pergunta conjunta de Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, Marinho Júnior, da Metrópole FM, Douglas Santana, da Cebaia.com. Guto Bahia voltou a jogar mal no jogo de hoje, sobretudo no primeiro tempo. O que aconteceu com o time que não reage nesses momentos decisivos do campeonato e como falar para o torcedor que esse time não vai cair? Bom, a gente está buscando reagir, né? Talvez se a gente tivesse vencido de 1-0, até tivemos oportunidades, né? Mas, infelizmente, a bola acabou atravessando, faltou um pezinho ali para botar para dentro, a bola passou por cima, enfim. Talvez a gente estivesse analisando que o Bahia se entregou muito e conseguiu a vitória apesar disso. Então, todo o foco, o que direciona o resultado, e vocês estão certos. Eu não estou discutindo, não. A gente precisa vencer. E quanto à questão de dizer para o torcedor, tem que estar acreditando sempre. A gente não falou que ia ser fácil, né? Quando a gente assumiu, a gente não disse que ia ser fácil. E está sendo bastante difícil. Mas a gente segue acreditando e cabe ao torcedor acreditar ou não. É a opção que ele tem. E a opção que nós temos de acreditar ou não. Nós estamos acreditando e vamos até a última gota de suor, de sangue, para poder fazer o resultado acontecer. Manuel Petitinga, da Rádio Transamérica. Por que dois tempos tão distintos do Bahia no jogo de hoje? É que o futebol ele tem 90 minutos, né? E o intervalo serve para ajustes. O primeiro tempo, aquela ansiedade de tentar o resultado, fez com que a gente se desorganizasse demais. E o time do Cuiabá soube jogar na nossa desorganização do primeiro tempo. Nós voltamos mais ajustados para o segundo tempo. Conseguimos trabalhar mais a bola, conseguimos empurrar mais o Cuiabá. E aí tem o desgaste físico também, né? Tem um desgaste físico que o nosso time, nesse quesito, tem corrido bem. E, infelizmente, a gente não conseguiu, apesar de conseguir ter empurrado a equipe do Cuiabá no segundo tempo para o campo deles, mas nós não conseguimos entrar. O Cuiabá ele veio, é o time que menos perdeu fora de casa, só perdeu 2 jogos fora de casa, né? Então é muito difícil bater o Cuiabá. Ele perdeu para o Ceará e perdeu para o Corinthians, só. Não tinha perdido fora de casa até então. Então, são situações assim que sempre muito difícil. E a gente tem que seguir acreditando, melhorando, corrigindo e buscando fazer melhor na próxima. Jailson Baraúna, da Rádio Excelsior, Jefferson Domingos, do Jornal Massa e Léo Souza, do BNews. Mais uma noite que o time vibrou, lutou, mas não teve as melhores ações e atitudes para vencer o jogo. As peças não estão funcionando e o banco nem sempre tem ajudado a construir resultados positivos. E por que a não utilização de Índio Ramírez na partida de hoje? Quanto à questão de ficar buscando, né? Se eu opinar o que está acontecendo, eu estou transferindo responsabilidade para eles. A responsabilidade é minha, né? A responsabilidade não é em quem está entrando, a responsabilidade não é de quem está jogando. E eles têm buscado fazer o melhor deles. As coisas não estão acontecendo, nós temos que fazer melhor, vamos buscar fazer melhor. Quanto à questão do Índio, nós temos nesse momento o Índio voltando de quase um ano parado. Não é o Índio de 2020, quando ele teve no melhor momento dele, quando ele se machucou,
Se tivesse, fatalmente seria um jogador que teria desequilibrado nas partidas que entrou. Então a gente fica na esperança, só que isso aí é progressivo. Nós não podemos cobrar dele essa responsabilidade e nem colocá-lo esperando que ele resolva como ele resolvia, porque ele ainda não está em condições. Se ele estivesse, eu seria o primeiro a botar ele dentro de campo. Então, vamos com calma. Ah, mas por que você leva? Levo porque faz parte do processo e daqui a pouco o que ele tem para oferecer neste momento pode ser importante em determinado jogo. Quando isso acontecer, fatalmente eu vou estar usando. Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Você acredita que a queda do time está ligada ao desempenho do meio campo? Não, eu acho que está mais ligado à ansiedade da situação da competição, né, do que qualquer outra coisa. A equipe tem lutado bastante e tem esbarrado nas equipes que estão se fechando mais contra a gente. Nilson Luiz, da Itapuã FM. Como explicar 3 jogos sem marcar gols e nos últimos 14 apenas 9 gols marcados? Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar. Eu posso falar pelos últimos 9 jogos. 9 jogos e nós marcamos 7 gols. Não é o ideal, a gente tinha que ter marcado pelo menos um gol por jogo. Mas, fatalmente, também houve uma melhora significativa na defesa, onde nós tomamos gol, acho que em 3 jogos só. Tá? E nesses 3 jogos que nós tomamos gol, Flamengo que saiu fora da curva. Flamengo que ficou fora da curva, que foi o pênalti, vocês sabem como, e na sequência teve a expulsão que desarrumou totalmente a nossa equipe. Rafael Thiago Nunes, Jornal à Tarde. Guto Capixaba não tem rendido bem nas últimas partidas. Por que não começar com o Rossi hoje? Rossi também vem num processo evolutivo. E depois tem o seguinte. Capixaba é do Grêmio. Não poderia jogar a próxima partida. Se eu boto o Rossi para começar jogando, eu corri o risco de não tê-lo na partida contra o Grêmio também. Então, a gente também tem que disputar um campeonato consciente de que peças você pode usar a cada batalha. Não adianta você querer botar tudo numa e depois faltar na outra. Não vai te fazer ganhar o campeonato. Nós temos que pensar na guerra e não na batalha. Rafael Seixas, da Andai FM. Guto, foram 35 cruzamentos e somente 2 se concretizou em chance clara de gol. Explica por que esses números tão ruins. Bom, primeiro que esse foi um detalhe, né? Quando nós tivemos a oportunidade de trançar por dentro e bater de fora, que a equipe dele estava bem fechada. Tem 2 zagueiros bem postados, uma defesa alta. E ainda assim nós conseguimos finalizar 2, né? Eles primeiro defenderam para depois atacar. Jogaram o tempo todo no nosso erro, só que não é um time que só joga no erro, é um time que sabe jogar, sabe propor. E o empate para eles hoje era um bom resultado, então eles ficaram postados o jogo todo e achando os momentos de vir para cima da gente, né? Buscando os momentos certos, uma equipe madura, muito bem treinada, né? Então dificultou. Eu acho que nós levantamos bola demais hoje lá, sim, mas até pela condição da situação do jogo. E não conseguimos levantar as bolas como passe, né? Nós levantamos a bola na área e não passamos as bolas, porque mesmo os lados do campo estavam espremidos também. A última pergunta, PV Araújo, do Galácticos Online. Guto, boa noite. Contra o Flamengo você ficou bastante chateado, tendo razão com a atuação da arbitragem. O que você poderia comentar sobre o desempenho dos árbitros hoje? Cara, você pode estar falando devido a 2 lances de gol do Cuiabá, né? Que o árbitro invalidou. No primeiro, eu não vi nenhum dos 2, atenção, tá? O primeiro foi o VAR que anulou, né? Isso anulou. E o segundo, já o árbitro matou no peito, já de cara, anulando a questão. Então, se a interpretação dele foi essa, o que eu vou dizer? Se fosse contra mim, o que eu reclamei foi do VAR ter dado uma coisa e o árbitro contrariar a imagem. O árbitro não contrariou a imagem, que eu saiba.
Então existe uma diferença muito grande aí. Aí você está analisando a sua interpretação do lance, da arbitragem, e querendo induzir que essa interpretação do árbitro foi igual à interpretação do jogo do Flamengo. E não teve nada a ver. A interpretação do jogo do Flamengo foi o VAR que interpretou de um jeito e o árbitro de outro. E ficou bem claro. E essa imagem pode ir até para o VAR. Essa questão aí da imagem do segundo gol, que também foi anulado. E até a arbitragem, os analistas de arbitragem dizer que o gol foi legal e tal. Mas o VAR não interviu e o árbitro de imediato anulou o lance. Então quem sou eu para ir contra? Ah, porque está do meu lado? Não. Nós fomos prejudicados em outros jogos que não foi essa questão do VAR, e eu, em momento algum, falei da arbitragem. Então, antes de fazer as colocações, presta atenção exatamente no que a gente reclama e o que a gente não reclama. Engraçado como o Guto, ele tem um chamariz de culpa para ele, mas a gente precisa procurar entender algumas coisas nesse processo. A primeira delas é que Guto chegou e encontrou esse elenco já montado e trabalha e deu a esse elenco uma sobrevida. Sim, Guto trabalhou e deu a esse elenco algo que esse elenco poderia ter, algo que ele poderia fazer. Olha, elenco, você consegue, vai lá, vai dar bom, pode dar certo, consegue sim. E os jogadores do Bahia tentaram. Fizeram 7 partidas com 3 triunfos e 4 empates. E aí começou a derrocada naquele jogo contra o Flamengo, que era em busca do impossível. A gente sabia que ia tomar um sacode band. Eu queria perder de pouco, mas não queria ter sido prejudicado. Eu acho que a gente tirou o foco de ser prejudicado pela arbitragem e jogar uma partida bizonha, do que a gente entrou num caminhão de desaire, um atrás do outro. E sim, entramos num caminhão de desaire, um atrás do outro. E fomos para Recife. Para o Bahia tudo lindo, para a torcida faca, tiro, bomba caseira e confusão no estádio, e o Bahia vai lá e perde para o Sport, depois de segurar a bola a século e seculório, depois de não infiltrar, depois de não trabalhar essa bola da melhor maneira, depois de não agredir. Guto, ele ganha requintes de crueldade nessa brincadeira e traz a culpa para si, e esquece que esse elenco é 30% mais barato que o elenco do ano passado. E ele não tem culpa nenhuma disso. E é 70% pior do que o elenco do ano passado. Tentaram melhorar, mas não conseguiram. E o Bahia segue nessa via crucis de tentativa e erro. E o campeonato está acabando. Faltam apenas 5 jogos. 3 em casa. Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense. 2 fora. Fortaleza e Atlético Goianiense. Então a gente tem poucas possibilidades de manutenção, porque a gente pega 2 concorrentes diretos, que são Grêmio e Atlético Goianiense, pegam times que estão na parte intermediária, que é o Fluminense, e finaliza com Fortaleza na parte de cima, cheirando a vingança. Afinal de contas, o Lion não esqueceu da eliminação na Copa do Nordeste e nem dos 4-2 do primeiro turno aqui em Pituaçu. Então, se a gente depender do jogo do Lion para poder salvar o Bahia, a gente está ferrado. Mas a esperança talvez seja a última que morre. E no momento desse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo, a esperança já não habita em mim. Mas vamos crer que as coisas vão fazer sentido e vão ser da melhor maneira possível. Deixe o seu like, comente, compartilhe, divulgue nos grupos. A gente se vê à noite com o vlog do jogo. Afinal de contas, a gente tem um material muito legal para mostrar para vocês, uma história muito bacana para contar desse jogo de Bahia e Cuiabá. Tamo junto e vambora Bahia. Tchau, tchau.